Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, em mercado da bola, a janela promete ser agressiva, garante o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista BAP. Eu vou falar aqui sobre isso, trazer inclusive as palavras do BAP sobre como o Flamengo deve agir no mercado, mas ele deixou um alerta aí em relação, né, porque do outro lado, né, acham que o dinheiro da venda do Gerson, acham que o ganho lá que foi a arrecadação lá no Mundial de Clubes é tudo lucro, e não é bem assim, né? Claro que entendemos, mas se sair vai ter que buscar para se reforçar, ainda mais se tratando de jogadores que são considerados totalmente titulares da equipe. Rodrigo De Paul, o Flamengo encerra oficialmente, está fora da corrida para contratar Rodrigo De Paul. Vou explicar para você sobre essa situação, nome que é, né? Muito bem avaliado internamente dentro do Flamengo, mas o Flamengo não deve mais ir atrás de Rodrigo De Paul. A Roma da Itália está finalizando os últimos detalhes para anunciar a contratação de Wesley. E mais uma venda, né, nação? Mais uma venda, mais um jogador deixando o Flamengo. Eu vou falar sobre essa situação, informação inclusive trazida pelo nosso colega jornalista Nicolas Chira. Vou trazer todos os detalhes para você. Everton Cebolinha entra na mira para valer do Grêmio. O Clube Gaúcho apresentou uma proposta oficial na mesa do Flamengo e está sendo avaliada nesse momento. Mano, só saídas, cara. Vamos lá buscar reforços, Mengão. Vou falar também sobre esse jogo de hoje, daqui a pouco, hein? A bola começa a rolar. Provável escalação do Mengão Queridão com novidades. Falar também sobre ainda uma atualização envolvendo a situação de Pedro, rapaz. Se isso realmente aconteceu, Felipe Luiz tá certo? Tá certo. Agora, se não aconteceu, alguma coisa estão aí realmente deixando, né, essa situação se complicar dentro do Flamengo. Eu vou explicar aqui para você sobre essa situação, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar aqui falando sobre esse jogo de hoje, porque o Flamengo tem desfalque, São Paulo também tem desfalque importante, né? A gente tá de olho no adversário, no nosso adversário, logo mais às 4h30 da tarde. Isso porque São Paulo terá um desfalque importante para o duelo contra o Flamengo nesse sábado às 4h30 da tarde, jogo que acontece no Maracanã, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Isso porque Lucas Moura seguirá um cronograma físico e não será relacionado para o jogo. Recuperado de lesão no joelho, o meio atacante não entra em campo desde o dia 6 de maio e ainda precisa de mais tempo de trabalho com a preparação física antes de voltar a jogar. Do lado do Flamengo, o Mengão Queridão também tem desfalques importantes, né? O Flamengo perdeu aí o Gerson, vendido, a gente não conta mais como desfalque, mas é uma perda já para esse início, né, desse retorno aos jogos do Brasileirão, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu jogadores importantes. Eric Pulgar, de 2 a 3 meses fora por conta da lesão, e ontem tivemos aí, mesmo sendo na reserva, o Pedro fora, cortado da relação. O Mengão Queridão, em relação ao Pedro, o GE trouxe aqui o seguinte, olha só. Durante o treino de quarta-feira, Pedro deixou uma atividade alegando estar com a perna pesada, o que gerou incômodo na comissão técnica e alguns jogadores que interpretaram a atitude como justificada. O atacante, por sua vez, nega que tenha abandonado o treino sem motivo. Apesar de treinar normalmente, na quinta-feira ele foi retirado do coletivo na sexta-feira ontem e informado que não enfrentaria o São Paulo. O Pedro tem a versão dele, ele nega, né? Ele não deixou o treino sem motivo. Já o Flamengo alega que o Pedro abandonou a atividade lá na última quarta-feira. Ainda de acordo com o GE, recentemente, alguns jogadores do Flamengo procuraram a comissão técnica e a diretoria para relatar mal-estar com certos comportamentos
de Pedro e pedir um posicionamento do clube. Cara, essas matérias aí, essas informações aí vazando aí, é um pouco meio duvidosa, né, cara? Porque o que eu vi ontem foi totalmente diferente. Jogadores ali no final da atividade, até o Jorginho postou foto com o Pedro aí, mano, sensacional, você rindo, o Pedro rindo, todo mundo rindo, ali feliz, né? Parece não ter um clima chato no Flamengo. E eu vou falar uma coisa para vocês, o próprio Flamengo que faz isso. Ao vazar aquelas informações de o Pedro seria vendido, que chegasse a proposta, ali partiu de dentro do Flamengo. A crise começa saindo de dentro do Flamengo, gente. Não é influenciador, não é YouTube, não é jornalista, comentarista, não. É de dentro do Flamengo, eles mesmos que causam esse clima. E aí, o que vocês acham? O Pedro tá certo? O Felipe Luiz tá certo? O que você acha em poder cortar o Pedro ali? Será que realmente aconteceu isso, né? É uma versão do Pedro e uma versão do Flamengo. Então vamos ver aí o que deve acontecer. O importante é focar para esse jogo de hoje. Hoje o Mengão Queridão entra em campo. O Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro, entra em campo já defendendo a liderança. O Felipe Luiz, como já mencionei para vocês, perdeu alguns jogadores importantes e vai precisar escalar um time ali com algumas mudanças. Como por exemplo, lá na frente, no ataque, no meio de campo, também não teremos mais ali, né, o Eric Pulgar. Não teremos o Gerson, que foi vendido. Bom, boa sorte para ele, já está realizando exames lá. Já postaram até, vazaram algumas fotos aí já, né? Postadas aí nas redes sociais. Ele com a camisa do Zenit. Boa sorte para ele. Mas a provável escalação do Flamengo, basicamente essa aqui que o Felipe Luiz deve levar a campo. Olha só, o goleiro Rossi, o lateral direito Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira formando a dupla de zaga, Alexandro pela lateral esquerda. No meio de campo, sem o Eric Pulgar, Dela Cruz de volta, 100% recuperado, junto com Jorginho, formando ali a dupla de volantes. Mais à frente, Arrascaeta e o trio de ataque, teremos o centroavante improvisado, que será o Gonzalo Plata, Bruno Henrique pela esquerda e Luiz Araújo. Gostei dessa aqui, Luiz Araújo, na sua posição de origem, pela ponta direita, e ele joga muito bem ali. Tomara que agora, hoje, Luiz Araújo vá para cima do São Paulo e vamos que vamos, Luiz Araújo. Vamos que vamos. A gente vê ali que o Cebolinha continua na reserva, Michael continua na reserva, né? Plata ganha oportunidade ali sendo improvisado como centroavante. Juninho contratado e aprovado por Felipe Luiz na reserva. Então é o seguinte, vamos aí torcer para que dê tudo certo. O que você achou sobre esse provável time do Flamengo? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. 4h30 da tarde, a bola começa a rolar e esse jogo terá transmissão com exclusividade em TV aberta pela Rede Globo e também pelo PPV da Globo aí, que é o Premiere. Então fica ligado aí para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão Queridão. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Everton Cebolinha, porque o Grêmio apresentou uma proposta oficial na mesa do Flamengo por empréstimo e com obrigação de compra. Os valores não foram divulgados, mas essa proposta já vem sendo aí avaliada pelo Flamengo, dependendo aí da proposta, né, do papel de Cebolinha, na verdade, no elenco atual do Flamengo. O Flamengo vai avaliando essa proposta antes de tomar uma decisão. Inclusive, o nosso colega aqui, que é o jornalista Fábio Vargas, segundo ele, o Grêmio enviou uma proposta ao Flamengo para contar com Everton Cebolinha no restante da temporada. A proposta envolve um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato. O Flamengo avalia os termos da proposta e o papel de Everton Cebolinha no elenco atual antes de tomar uma decisão. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você negociaria o Everton Cebolinha? Cara, é osso, é duro a gente trazer aqui para vocês só informações de saída de jogadores. Tivemos o Matheus Gonçalves aí, está fechado já com o Cruzeiro. Situação envolvendo, né, a saída do Gerson, a situação envolvendo o interesse dos clubes de Catar e Michael, agora Everton Cebolinha, tem a situação do Wesley que eu vou falar para vocês logo em seguida, mas o que você acha? Você liberaria o Everton Cebolinha para o Grêmio? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, agora vamos falar sobre a situação envolvendo o lateral direito Wesley. Wesley, que a Roma da Itália, segundo o nosso colega no jornalista Nicolo Schira, trouxe com exclusividade que a Roma da Itália está acertando os últimos detalhes, posso dizer assim, né? Já elaborando, fechando para valer a contratação do lateral direito Wesley do Flamengo.
A Roma apresentou uma proposta ao Flamengo. O Flamengo teria feito uma contraproposta, segundo o jornalista. Essa contraproposta seria de 25 milhões de euros, pedindo aí com as bonificações para fechar ali em torno de 30 milhões de euros. O total chegando com as bonificações. E o Flamengo aceita liberar o Wesley. Segundo o jornalista, a questão de tempo para poder a Roma anunciar mais uma contratação, mais um jogador deixando o Flamengo aí, na verdade, a Roma anunciando a contratação de Wesley. Cara, é complicado, né? Os valores que giram entre 25 e 30 milhões de euros, o Wesley deixando o Flamengo. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação, sinceramente. Bom, vamos aguardar aí, vou seguir focado sobre essa situação para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas vamos falar agora sobre Rodrigo de Paul, argentino do Atlético de Madrid, que está deixando o clube espanhol. A princípio, o Flamengo realmente é um nome muito bem avaliado. O Flamengo tinha interesse na contratação do Rodrigo de Paul, só que a pedida salarial do jogador afastou o Flamengo. O Flamengo, posso dizer assim, está fora oficialmente da contratação de Rodrigo de Paul. O Flamengo está oficialmente fora da corrida para contratar o jogador. O volante argentino de 31 anos, que era bem avaliado pela diretoria do rubro-negra, está muito perto de ser anunciado pelo Inter de Miami. Ele queria 4 milhões de reais por mês para jogar no Flamengo. E o Flamengo não viu viável realmente pagar essas cifras, 4 milhões de reais, para ter o Rodrigo de Paul. É um baita volante? É um baita volante. E mesmo com 31 anos, sobra em qualquer clube hoje no futebol sul-americano, não só no Brasil. Mas se viesse para o Flamengo, seria uma boa contratação. Mas o Flamengo desistiu oficialmente. A situação, chegada de Rodrigo de Paul, não deve mais acontecer no Flamengo, beleza? Bom, vamos falar agora sobre as palavras de BAP, né? Porque o BAP falou, o Flamengo vai ser agressivo na janela de transferência, mas ele deixou ali também algumas, posso dizer assim, do lado do Flamengo, em relação às arrecadações de valores que o Flamengo teve agora no meio do ano. E ele falou o seguinte: eu espero que essa janela do meio do ano seja mais agressiva do que foi a do início do ano. Mas é sempre bom entender que do outro lado tem gente que também acha que quando a gente recebe o dinheiro da multa de Gerson ou do Mundial, que é tudo lucro, né? Sabemos, BAP, que não é tudo lucro, obviamente não. Mas, vem cá comigo, se sair um jogador importante do elenco, um jogador que é considerado titular absoluto, indispensável, vai ter que ir no mercado buscar uma altura ou um talvez melhor do que saiu. O que não pode é buscar bola murcha. O que não pode é buscar no mercado bola murcha. Ah, vendeu por 160 milhões o Gerson. Aí vai pegar 20 milhões de reais, vai pegar um bola murcha? Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não estou falando para investir os 160, mas ao menos a metade, trazer um bom jogador, um jogador que vai fazer a diferença, sim, no time do Flamengo. E que chegue para jogar. Não é investir para deixar no banco como fizeram com o Juninho, não. Não é investir para deixar no banco como fizeram com o Juninho, não. Essa é a minha opinião. Bom, mas vamos aguardar aí como o Flamengo deve ir na janela de transferência. Realmente vai ser agressivo, como o BAP espera. Segundo ele espera, né? O presidente dizia, eu espero. Não, o Flamengo vai ser agressivo. A gente vai buscar contratações, tem que falar assim e ponto. Essa é a minha opinião. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, um ótimo sábado e daqui a pouco tem Mengão queridão. E vamos que vamos, em busca dessa vitória, nação. Tamo junto. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.